Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Bem, é muito interessante, né? Eu acompanho, cada dia temos mais amigos nossos aí se empenhando no sentido de pensar, no sentido de resolver questões, de formular, né, uma série de postulados aí a respeito da atual situação em que nós vivemos aqui no nosso país, que não é simplesmente uma questão política, não é simplesmente uma questão filosófica, não é simplesmente uma questão religiosa, mas sim existe um ponto, né, um ponto de tangência, um ponto onde essas vertentes elas se encontram, tanto na filosofia como na religião, como na política, e me parece claro, né, que as pessoas estão compreendendo tudo isso aos poucos, e nós precisamos procurar esse ponto de tangência, nós precisamos encontrar esse ponto de tangência. Eu tenho as minhas observações, até esses dias eu coloquei uma postagem ali, né, que até mesmo alguns doutores, né, eles não sabem para onde vai a nossa sociedade, para onde vai o mundo, inclusive, não só o Brasil. E eu afirmei ali que eu sabia, né, afirmo que sei para onde vai. Eu já tenho algumas conclusões, já tenho alguns estudos, algumas questões aí bastante adiantadas, né? Muito mais do que as postagens que eu acabo fazendo ali. Eu tenho uma série de trabalhos já performados, né? Prontos, inclusive, para serem analisados e até mesmo publicados. Então, o que eu coloco ali não é simplesmente um achismo, não é simplesmente uma questão assim de até mesmo de criar um determinado ambiente de bravata com determinados filósofos, determinados doutores aí que aprenderam na escola a serem doutores e a serem filósofos, né? Infelizmente, uma coisa que não se diz, uma coisa que não se comenta muito é que as nossas escolas, nossas universidades, elas estão hoje manipuladas, né, em favor de uma série de doutrinas, uma série de maneiras de pensar, vamos colocar assim, que interessa ao sistema, né? Interessa ao sistema. Então tudo aquilo que você colhe, tudo aquilo que você vai e aprende nesses lugares, ele tem um objetivo único, né, de estar aí doutrinando pessoas, preparando as pessoas para que elas ajam de uma determinada maneira, de uma determinada forma, e acabam também repetindo isso. Eu vejo muito esse tipo de comportamento, né, nessas entrevistas, muitas vezes em alguns telejornais, né, eles vão lá buscar o especialista num determinado assunto, e daí normalmente vem alguém ali bastante jovem, né, normalmente vem alguém ali que você percebe que está na casa dos seus 30 e poucos anos, né, ainda muito novo, né, ainda muito pouco aberto a estar observando aí todas as variáveis, né, sobre aquele determinado tema que ele está ali discorrendo. E existe uma coisa na questão acadêmica e que envolve também a vida do pesquisador, a vida do filósofo, a vida do religioso, a vida do empresário, que é a experiência. E a experiência você não adquire isso sem tempo, com pouco tempo, com um tempo curto. Você não adquire experiência. O tempo e a experiência
eles estão aí intimamente ligados. Por isso que eu sou um cético, sou um crítico bastante contumaz até, quando eu vejo pessoas daí de 18, 17, 20 anos querendo, sabe, botar regra, querendo falar, dizer, né, a respeito de um mundo que ele não conhece, que ele não experienciou, que ele não viveu, né? Eu sou um existencialista, conforme eu já comentei algumas vezes, porque eu acredito que primeiro você tem que ser, e depois de ser, daí você pode começar a existir, né? Mas primeiro você tem que mostrar a que veio. Primeiro você precisa acontecer, para depois você emitir opinião sobre determinada coisa, sobre determinado assunto, sobre determinado segmento, seja lá o que você esteja, aquilo que a pessoa esteja analisando. Então, sem existir, sem existência, não existe como ser, né? E ser é uma questão muito ampla, não é algo assim tão simples assim que eu sou porque eu nasci. Não é assim que funciona, né? Para você existir é preciso ser, e para ser, né, é preciso um bom tempo, né? Sem o tempo não existe como existir, não existe como aprender o ser, né? E sobre isso eu vejo algo muito interessante, né? Tudo que nós temos no nosso mundo, tudo que nós temos aí no nosso na nossa sociedade, né? Em termos de conforto, em termos de tecnologia, em termos de filosofias, doutrinas, em termos de aprendizado, tudo isso foi desenvolvido devido às angústias que o ser humano carrega. E a principal angústia que o ser humano carrega é exatamente a angústia de não saber quem ele é, né? O ser humano não sabe quem é, não? E é por isso que as religiões, elas fazem um tremendo sucesso e elas não vão desaparecer tão já, né? Foi um erro aí do comunismo, inclusive na extinta União Soviética, imaginar que através apenas da ciência conseguiria aí suprir o espaço, né, que foi conhecido como o ateísmo científico, né, suprir aquilo que as religiões oferecem, né? As religiões, elas dão respostas imprecisas para fatos reais, mas mesmo assim elas são aceitas. Essas respostas, elas são aceitas, elas servem para dar um certo alívio, vamos dizer assim, para essa angústia principal do ser humano, que é exatamente não saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. E nós não temos essa resposta não existe, né? A sociedade, ela caminha aí de uma maneira, eu vejo assim, bastante aleatória. Por mais que tentem colocar a mão de Deus, né, como sendo condutora da sociedade, eu não enxergo dessa maneira, né? Não estou dizendo aqui que eu não creia em Deus, eu creio em Deus, né? Só que o meu Deus é um Deus transcendente, e não é um Deus imanente, ele é transcendente, ele está lá no lugar dele, né? E ele não interfere na vida, nem na minha, nem na de vocês que me assistem, né? Eu vejo dessa maneira. A existência de Deus não significa que Deus fique nos tutelando o tempo todo, fique aí nos dirigindo como se fôssemos bonecos, como se fôssemos aí marionetes. Se fosse assim, toda o postulado, né, aquela ideia
do livre-arbítrio, ele não existiria, né? Eu acho que a maior dádiva de Deus que nós temos é termos sido criados por Ele, e não o de sermos conduzidos por Ele. É uma coisa bem diferente uma coisa da outra, e eu tenho isso muito claro na minha maneira de pensar e conforme eu penso, né? Pois bem, e diante dessa angústia, e existem outras também, o ser humano ele precisa suprir essa angústia, ele precisa tapar esse buraco, essa falta de resposta, né? Dar sentido a isso, dar sentido, mesmo não sabendo de onde veio, para onde vai, ele precisa dar um sentido na vida, porque senão a vida torna-se insuportável para aqueles para alguns, né, que não conseguem enxergar-se dentro de uma realidade, porque a realidade normalmente ela é muito dura, né? E são poucos aí que possuem a capacidade de ajustar-se, vamos dizer assim, a essa angústia de não saber quem é e para onde vai, e mesmo assim viver, né? Isso é uma equação bastante complicada para a esmagadora maioria das pessoas, né? E no meu caso, como eu tenho um Deus transcendente, né, eu vejo, aí seria muito mais complicado ainda, né? Algumas pessoas admitirem que Deus está lá, está te observando, mas não está botando o dedo na tua vida, não, nem para positivo nem para negativo, e não existe nenhuma possibilidade disso, tá? Ele está deixando, deixa a cada um de nós a critério viver da maneira que lhe convém. O problema é que, paralelamente a isso, né, a vida é um jogo de xadrez de interesses, principalmente, tá? E muitos aí, algumas pessoas aí, alguns poderosos, né, eles identificaram isso, né, e também sabem que a cada ação do ser humano existe uma reação, e toda ação e reação do ser humano dentro desse contexto, dentro dessa questão da angústia, vamos suprir a angústia de alguma maneira, temos que dar um alívio para essa angústia, que o ser humano é pensante. Qualquer ação ou reação do ser humano nesse sentido da angústia, ele vai estar produzindo realmente, né, dinheiro, né? Existe em toda ação e reação aí do ser humano, existe um negócio chamado interesse financeiro, né? Existem os interesses financeiros por trás de cada ação e cada reação de um ser humano, com relação às suas próprias angústias. E o sistema percebeu muito bem isso, né? Então, veio tem uma frase que na verdade não é colocada, mas não nasceu pelo sistema, mas nasceu mais no meio da cultural, que é o proibido proibir, né? Então, existe hoje uma tendência, existe um lobby muito forte, né, de que é proibido proibir qualquer tipo de comportamento, né? Qualquer tipo de comportamento que as pessoas tenham, elas são interessantes para o sistema, porque aquele comportamento ela acaba promovendo algum mercado, algum nicho de mercado, algum comércio, alguma coisa do tipo assim, né? E naquela esperança, né? O sistema fica também naquela questão de vai que, né? Vai que, né? Sei lá, determinado comportamento se torne aí um movimento e dê muito lucro, né? Esse é o centro, né? O único valor absoluto que nós temos em nossas sociedades nos dias de hoje é o dinheiro. Não adianta querer se enganar que não seja, mas é o dinheiro, é o único valor absoluto que nós temos em nossas
em nossa sociedade, né? E o interesse, ele está por trás de tudo, né? Inclusive desses nichos de mercado aí, seja ele o mais insignificante possível, ele é uma parcela interessante para o sistema ganhar dinheiro, né? E dentro dessa máxima do proibido proibir, então todo tipo de angústia que provoque um determinado comportamento, né? Ou os comportamentos que são resultados dessa angústia do ser humano, de não saber de onde veio e para onde vai, é exatamente não proibir os comportamentos, por mais torpes que sejam, né? Ou seja, se o cidadão resolveu ser bandido, a bandidagem, ela traz algum tipo de lucro, né? Se ele decidiu ser um assassino, mesmo sendo um assassino, algum tipo de lucro ele traz, né? E assim vai, e serve para todos os tipos de comportamento: o homossexualismo, pedofilia, sabe, qualquer tipo de comportamento. Se o cara quiser imaginar que ele é uma árvore, né? E é proibido proibir, tanto é que surge aí a questão dos direitos humanos, né? O direito humano, na verdade, ele está relacionado com uma angústia principal do indivíduo, né? Que vai provocar um determinado comportamento, porque ele não consegue viver aquela realidade, aquela existência sem ter essa resposta. Então ele vai viver, ele vai desaguar essa angústia, né? Vamos dizer assim, porque isso tudo é como água, ela não consegue ficar represada, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, ela vai ter que sair por algum lugar. E ela vai se manifestar aí na forma de algum comportamento, né? Seja ele um comportamento violento ou pacifista, ou sei lá, um comportamento de submissão, ou um comportamento, seja ele qual seja, né? Qual for. E a história dos direitos humanos não é pela questão da violência, mas sim pela questão de permitir que todos os comportamentos sejam o mais torpe possível, né? Inclusive nós estamos assistindo aí ultimamente um determinado movimento em favor da dessensibilização, vamos dizer assim, da pedofilia, tá? E é um comportamento, não é? Apesar de psicopático, né? É um comportamento, e que na cabeça dos senhores do sistema ele é um comportamento que vai dar lucro em algum momento. Dá lucro em algum momento. Inclusive na Europa é muito pouco, por exemplo, aqui no Brasil é muito pouco comentado, mas eu costumo ler algumas revistas em francês, né, em inglês, e nós podemos encontrar que na Europa existem aí gente muito importante, né? Aliás, que isso acontece no mundo todo, né? Gente muito importante, muito influente, metido com pedofilia e com ONGs aí que buscam ir colocando a pedofilia na agenda dos direitos humanos, tá? Inclusive já existe, né? Porque se você prender hoje um pedófilo, né, ele tem que ser tratado com todo o respeito, sim senhor, não senhor, né? Tem que ser encaminhado para tratamento, mesmo não existindo tratamento para psicopatia, né? É mais fácil o psicopata transformar o seu analista num psicopata como ele do que o contrário, né? E isso acontece com muita frequência, né? São manipuladores e estão hoje aí citando essa questão aí da psicopatia, da pedofilia, né? É muito mais complicado porque os pedófilos eles são manipuladores, né? E conseguem manipular, são extremamente inteligentes, como todo psicopata, e hoje, vamos dizer assim, existem ONGs aí que estão na mão desse tipo de gente, né? E pensando-se aí, né, na questão aí da legalização desse negócio, né?
ou da descriminalização, que hoje o pedófilo ele vai para a cadeia, apesar de lá na cadeia eles, de acordo com as regras dos direitos humanos, ele vai ter que receber o melhor tratamento possível, né? Inclusive psicológico, mas está na mão desse tipo de gente, né? E aqui no Brasil, nos últimos tempos, nós vemos aí algumas amostras de arte, entre parênteses, né? Que também é ligado ao segmento cultural do é proibido proibir, né? Vão vendo, né? Todo tipo de aberração e de degeneração, ela sempre surge no meio artístico, cultural, né? Por isso a importância para essa gente aí da cultura e das artes, né? Porque começa a desensibilizar, né? É o meio da fantasia, é o meio onde se dissemina a fantasia, e a fantasia ela é parte, né? Exatamente de dar vazão a comportamentos provocados por uma angústia do ser humano que não sabe quem é e como existe, né? E por que existe e quando vai existir. Muito bem. Então é isso que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês hoje, né? O sistema ele domina muito bem essa questão, conhecedor que é, né, dessa principal angústia do ser humano, né, que é exatamente a existência, para dar vazão a uma série de outros comportamentos aí que vão fazer com que aquela pessoa se sinta melhor, né? Comportamento, seja indo para a igreja, lendo livros, sendo se informando, seja com homossexualismo, com pedofilia, com banditismo, seja lá qual for o tipo de comportamento que esse ser humano venha a ter, não é? Mas eu até fiz um comentário essa semana também em cima dessas minhas observações, que é o seguinte: o comportamento mais que hoje, né, o comportamento que mais está se destacando nas sociedades, né, e também no ser humano é o medo. O medo é o comportamento mais, vamos dizer assim, em franco crescimento, em franco desenvolvimento. O sistema sabe disso também. O sistema sabe. E o medo é que todo ser humano com medo, né, ele fica paralisado, ele fica, vamos dizer assim, imobilizado. E estando imobilizado, ele torna-se uma presa muito fácil, né, para uma série, desde os sistemas de segurança que você pode imaginar, né, até a implantação de chips, né? Você vai implantar um chip de identificação aí num ser humano para que ele possa ser resgatado, vamos dizer assim, possa ser encontrado com maior rapidez, ou que ele possa pagar as suas contas sem carregar dinheiro, ou que ele possa, e assim vai, né? O medo seria, vamos dizer assim, o medo vou colocar dessa forma: o medo é o principal objetivo do sistema, porque com o medo, e com todo mundo copartícipe desse medo, como comportamento geral, o medo, né, ele será muito mais bem manipulado e dominado pelo sistema, né? Vai ser muito mais fácil dominar o sistema, dominar o ser humano, né? Exatamente através do medo, né? E nós temos já uma série de estudos aí, né, demonstrando que o medo ele é a principal arma de doutrinação, inclusive em todos os seres, sobre todos os seres viventes aqui no nosso planeta, tá? E o sistema sabe disso.
E todo esse caldo que nós temos hoje aí de comportamentos e tudo mais, ele está cada dia mais tendendo para um comportamento único, que é o comportamento do medo. O homem se comportando como um rato, né, quando vê um gato. O homem se comportando como uma barata quando vê alguém com uma vassoura na mão, né? O homem se comportando dessa forma, né? E do outro lado, um sistema que possui o controle do medo nas mãos. Grande abraço a todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Deus é transcendente, mas Ele existe. Ele não vai interferir na tua vida. Ele espera que você e que cada um de nós tomemos atitudes e que transformemos em ações aquilo que nós aprendemos no sentido de libertar o mundo do sistema mais conhecido nos escritos sagrados como o diabo. Um grande abraço a todos.